Eu não esperava que uma ligação da minha mãe fosse arruinar meu dia, mas foi exatamente isso que aconteceu. Sou Tessa Morris, 38 anos, chefe de marketing da Prime Global Solutions. Depois do meu divórcio com o Mark no ano passado, finalmente comecei a sentir que minha vida estava entrando nos eixos, meu apartamento estava quitado, minha carreira ia de vento em popa e, pela primeira vez, eu estava focada em mim mesma. O telefone tocou enquanto eu revisava as projeções trimestrais. O nome da minha mãe apareceu na tela e eu sorri. Esse sorriso desapareceu assim que atendi. Tessa, seu pai e eu vamos fazer 40 anos de casados em 3 semanas, ela anunciou, sem sequer dar um oi. Vamos comemorar em casa porque sua tia Marge odeia restaurantes. E já decidimos qual vai ser o seu presente pra gente. Suspirei fundo, recostando na cadeira do escritório. A última vez que eles decidiram, o presente foi uma viagem para o Havaí no Natal. Gastei mais de $5.000 nessas férias, dizendo a mim mesma que eles mereciam, depois de terem me sustentado durante a faculdade. O que é desta vez, mãe? Perguntei, massageando as têmporas. Uma casa de campo, ela disse casualmente, como se estivesse pedindo uma caixa de bombons. Me desculpa, quase deixei meu celular cair, acho que ouvi errado. Uma casa de campo, ela repetiu com firmeza. Seu pai, o Todd, a Melanie e eu conversamos sobre isso. Você ganha bem, está solteira, já quitou seu apartamento. Você deveria comprar uma casa de campo pra gente, um lugar onde todos possamos descansar. Seu pai e eu, o Todd com a esposa e os filhos, a Melanie com a família. Meus irmãos mais novos, Todd e Melanie, sempre foram os queridinhos dos meus pais. Casaram cedo, tiveram filhos logo e, de alguma forma, isso os tornou mais dignos da aprovação deles, apesar de todo o meu sucesso profissional. Mãe, eu comecei, lutando para encontrar palavras que não fossem palavrões. Isso é uma despesa enorme, eu não posso simplesmente comprar uma casa. Bem, nós já olhamos algumas propriedades, ela continuou, completamente ignorando minha objeção. Tem uma boa, a cerca de 1 hora da cidade. Mãe, a gente precisa conversar sobre isso pessoalmente, falei com firmeza. Eu vou amanhã à noite. Não tenho que conversar, Tessa, ela disse de forma seca. Mas, se você quiser vir, tudo bem, chegue lá pelas 18 horas. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei encarando o celular, sem acreditar, com as mãos tremendo levemente. A audácia deles era de tirar o fôlego. Simplesmente decidiram que eu deveria gastar centenas de milhares de dólares numa casa para eles, sem nem me consultar. O resto do dia foi um caos. Não consegui me concentrar em nada no trabalho. Minha mente ficava voltando para as expectativas da minha família. Sempre fui generosa com eles, talvez até demais. Todo mês eu mandava $1.000 para meus pais. Ajudava a pagar a pré-escola dos filhos da Melanie. E no mês passado, banquei os remédios caríssimos para o filho do Todd. Fora as vezes que ajudei com os consertos do carro dele. O dia seguinte não foi melhor. Fiquei ensaiando o que diria para eles. Com certeza entenderiam quando eu explicasse que comprar uma casa era simplesmente fora de cogitação. De forma irracional, saí mais cedo do trabalho. Meu estômago estava embrulhado enquanto dirigia até a casa dos meus pais no subúrbio. Quando cheguei, fiquei surpresa ao ver os carros do Todd e da Melanie já estacionados. Eu não estava esperando uma emboscada. Mamãe abriu a porta com um sorriso tenso, que não chegava aos olhos. Papai estava na sua poltrona e apenas acenou brevemente para mim, em vez do habitual abraço caloroso. Todd e Melanie estavam sentados no sofá, os dois me encarando com expressões ansiosas. Oi, pessoal, disse, tentando manter a voz leve. Notei que não haviam colocado um lugar para mim na mesa de jantar, apesar de estar claro que tinham acabado de comer. Pensei que poderíamos conversar sobre o presente de aniversário. Mamãe apontou para a poltrona em frente ao papai, e me sentei. Ninguém me ofereceu uma bebida, nem perguntou como tinha sido meu dia. Eu estive pensando no presente. Posso contribuir com $25.000. Se o Todd e a Melanie puderem somar o que for possível, poderíamos comprar um carro novo para vocês dois. O Canri já está bem velho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todd e Melanie trocaram olhares. Não podemos contribuir com muito, Todd disse finalmente. Temos famílias, filhos, diferente de você. Melanie concordou com a cabeça. Já contribuímos juntos para o nosso presente. Concordamos que você ficaria com a casa de campo. Você também poderia usá-la. Seria ótimo para você também, Tessa, acrescentou Melanie,
Como se isso fosse melhorar as coisas. Poderia passar os fins de semana lá. Eu não tenho dinheiro para uma casa de campo, falei devagar, tentando manter a calma. Você poderia fazer um financiamento, sugeriu mamãe, como se fosse a ideia mais razoável do mundo. Com seu salário, você conseguiria fácil. Me senti como se estivesse presa num sonho estranho. Minha família sempre teve esse senso de direito? Essa conversa não está indo a lugar nenhum, falei, me levantando. Eu decido sozinha qual presente vou dar. Preciso ir. Ninguém tentou me impedir enquanto eu ia em direção à porta. Quando saí, minha mãe gritou atrás de mim. Você vai se arrepender disso, Tessa. O caminho de volta para casa foi um borrão. Quando cheguei ao meu apartamento, estava tremendo de raiva. Fiz um chá de hortelã bem forte e me sentei na varanda, tentando me acalmar. O que tinha acontecido com a minha família? Quando foi que me tornei apenas um caixa eletrônico para eles? Quanto mais eu pensava, mais percebia que isso não era novidade. Eu vinha financiando o estilo de vida deles há anos e agora, eles simplesmente esperavam por isso. Será que eu estava sendo egoísta por não querer comprar uma casa para eles? As semanas depois daquela reunião familiar desastrosa passaram em completo silêncio. Nenhuma ligação da mamãe, nenhuma mensagem do papai, nem mesmo os habituais pedidos de dinheiro do Todd ou da Melanie. No começo, o silêncio foi um alívio. Depois, passou a ser perturbador. Nunca, na minha vida adulta, fiquei tanto tempo sem que minha família me pedisse algo. Eles provavelmente só estão te dando um tempo, disse minha amiga Raquel durante o almoço. Ou talvez tenham percebido o quão irracionais estavam sendo. Você não conhece minha família, respondi, pegando minha salada. Isso aqui é só a calmaria antes da tempestade. Conforme o aniversário dos meus pais se aproximava, decidi que ainda daria a eles algo generoso. Não uma casa de campo, obviamente, mas um cheque de $15.000 me pareceu justo. Eles poderiam usar como quisessem, até mesmo como entrada para aquela casa, se estivessem realmente falando sério. Quanto mais eu pensava, mais achava que estava sendo razoável. O que não era razoável era o fato de que eu nunca recebi um convite para a comemoração do aniversário, nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nem sequer um convite formal pelo correio. Eu sabia quando e onde seria, às 18 horas, na casa dos meus pais, no dia 18. Eles já tinham mencionado isso antes. Presumi que ainda era esperado que eu comparecesse convite ou não. 2 dias antes do aniversário, meu telefone tocou. Era a tia Clary, prima do meu pai. Sempre nos demos bem, embora não conversássemos com frequência. Tessa, você está livre para um café hoje à tarde? Ela perguntou. Preciso te falar uma coisa. Que tal o café, Luna, às 15 horas? Cheguei cedo ao café e pedi um cappuccino enquanto esperava. Clary entrou alguns minutos depois com uma expressão sombria e sentou-se à minha frente. Estive ontem na casa dos seus pais, ela começou sem rodeios. Ouvi algo que acho que você precisa saber. Meu estômago se revirou. O que foi, Clary? Ela se inclinou para a frente. Eles estão planejando te humilhar no aniversário. Adiantaram a celebração em 2 horas, vai começar às 16 horas, não às 18 horas. E não te avisaram de propósito, para que você chegue atrasada e encontre a porta trancada. Eu a encarei, o cappuccino esquecido. Você não pode estar falando sério. Queria não estar. Sua mãe estava orgulhosa do plano. Seus irmãos também estão envolvidos. Clary balançou a cabeça, com desgosto. Eu disse ao seu pai que achava isso desprezível, mas ele só respondeu, ela merece por ser egoísta. Decidi que não vou comparecer, ela continuou. Não posso apoiar esse tipo de comportamento. Obrigada por me contar, falei com a voz baixa, a mente girando. De verdade, agradeço muito. O que você vai fazer? Clary perguntou. Ainda não sei. Mas quando cheguei em casa soube exatamente o que faria. No dia seguinte, liguei para o trabalho dizendo que estava doente. Precisava de tempo para preparar minha resposta para o esquema ridículo da minha família. Primeiro, entrei no meu aplicativo bancário e cancelei todas as transferências recorrentes para meus pais. Fiz uma captura de tela. Imprimi. Depois, compilei uma planilha com todos os valores que eu tinha dado à minha família nos últimos 5 anos, as transferências mensais, a viagem ao Havaí, os consertos do carro do Todd, os custos da creche dos filhos da Melanie, as contas médicas de emergência. Tudo. O total me chocou. $63.427. Mais uma captura de tela. Imprimi. Encontrei uma linda caixa de presente no armário que tinha sobrado do Natal.
Forrei com papel de seda e coloquei as impressões lá dentro. Em seguida, escrevi uma carta. Querida família, eu tinha planejado dar a vocês $15.000 de presente de aniversário. Em vez disso, estou lhes dando isso, um fim completo ao meu apoio financeiro. Os documentos anexos mostram que já contribuí com mais de $60.000 nos últimos anos. Isso parece suficiente. A partir de hoje não vou mais financiar seus estilos de vida. Na verdade, não farei mais parte de suas vidas, de forma alguma. Este é meu presente para mim mesma. Adeus, Tessa. Dobrei a carta, coloquei por cima das impressões e fechei a caixa. Embrulhei com um papel prateado elegante e amarrei com uma fita azul. Ficou linda o cavalo de Troia perfeito. No dia do aniversário, dirigi até a casa dos meus pais às 17h45, exatamente como Clary tinha me alertado. Os carros lotavam a garagem e a rua. A comemoração estava claramente em andamento. Estacionei um pouco mais longe e esperei no carro por 15 minutos, me preparando para o que eu estava prestes a fazer. Às 18h em ponto, caminhei até a porta da frente. E lá estava, uma placa feita à mão dizia bem-vindos ao nosso 40º aniversário. Todos são bem-vindos, exceto Tessa. Mesmo esperando, aquilo me atingiu mais forte do que eu imaginava. Essas eram as pessoas que deveriam me amar incondicionalmente. Em vez disso, planejaram essa exclusão infantil e cruel, porque eu não quis comprar uma casa para eles. Não bati, não tentei entrar. Simplesmente coloquei a caixa de presente no capacho, toquei a campainha e fui embora. Ouvi a porta se abrindo atrás de mim quando cheguei ao carro, mas não olhei para trás. Fui embora com uma estranha mistura de tristeza e libertação. Quando cheguei em casa, meu telefone estava tocando. 6 chamadas perdidas da mamãe. 4 mensagens do papai. De Todd e Melanie, apenas uma. Era só uma brincadeira. Volta. Mamãe quer conversar. Pai, você está exagerando. Todd, a mamãe disse que eles precisam de dinheiro pro tratamento dentário no mês que vem. Melanie. Li cada mensagem com uma descrença crescente. Mesmo agora, eles não entenderam. Mesmo depois de tudo, minha família ainda estava pedindo dinheiro. Sem responder, bloqueei todos os números. Depois, me servi de uma taça de vinho e fui para a varanda assistir ao pôr do sol pela primeira vez em anos. Senti o peso das obrigações escorregando dos meus ombros. Eu estava exausta de ser o banco pessoal deles. Exausta de colocar as necessidades deles acima das minhas. Exausta, ponto. Na manhã seguinte ao aniversário dos meus pais, acordei com uma estranha sensação de paz. Achei que sentiria culpa, arrependimento, mas o que senti foi alívio. Eu sabia que eles não desistiriam fácil. Tentariam me puxar de volta para a órbita deles para aquela dependência financeira sufocante. Eu precisava estar preparada. Primeiro, liguei para o concierge do meu prédio. Bom dia, Miguel. Aqui é a Tessa, do 14B. Preciso atualizar minha política de visitantes. Claro, diga. Meus pais, meu irmão e minha irmã não devem ser autorizados a entrar no prédio sob nenhuma circunstância. Os nomes são Richard e Linda Morris, Todd Morris e Melanie Becker. Entendido. Vou registrar no sistema e avisar os outros concierges. Depois, liguei para a equipe de segurança do meu trabalho e fiz a mesma solicitação. Em seguida, mandei um e-mail para minha chefe explicando que alguns familiares poderiam tentar causar algum tipo de perturbação. Sandra sempre foi compreensiva. A resposta veio rápido. A segurança vai cuidar disso. Me avise se precisar de mais alguma coisa. Na hora do almoço, bloqueei minha família em todas as redes sociais. Ajustei minhas configurações de e-mail para que mensagens dos endereços deles fossem automaticamente excluídas. Parecia extremo, mas era necessário. Eu sabia por experiência própria o quanto eles podiam ser insistentes quando havia dinheiro envolvido. E eu estava certa. Naquela mesma tarde, o Miguel me ligou. Dona Maurice, seus pais estão aqui na portaria. Estão insistindo que precisam falar com você. Informei sobre a restrição, mas estão fazendo um escândalo. Suspirei. Diga a eles que se não saírem imediatamente você vai chamar a polícia. 2 dias depois, Todd tentou entrar no prédio onde trabalho. Foi barrado pela segurança. No dia seguinte, Melanie apareceu na minha cafeteria preferida. Ela devia estar me vigiando. Felizmente, a vi antes que ela me visse. Saí imediatamente. Eles são implacáveis, falei para Raquel ao telefone naquela noite. Acham que se insistirem o suficiente, eu vou ceder e voltar a sustentá-los. E faz sentido que achem isso, ela respondeu. Você sempre cedeu antes.
Ela estava certa. Por anos, sempre que a pressão aumentava, eu acabava cedendo. Mas dessa vez era diferente. Aquela placa na porta do aniversário foi um divisor de águas, uma prova concreta de que eles não me viam como parte da família, mas como um recurso, uma carteira a ser explorada. Uma semana depois do aniversário, tia Clary me ligou. Achei que você devia saber o que está acontecendo, disse. Sua mãe está furiosa, está dizendo para todo mundo que você abandonou a família. Não me surpreende. Mas algumas pessoas perceberam que ela e seu pai estão fazendo ajustes. Que tipo de ajustes? Perguntei. Sua mãe conseguiu um emprego de meio período no shopping, primeira vez que ela trabalha em 20 anos, e seu pai vendeu a assinatura do clube de golfe. Senti uma pontada de satisfação. Eles estavam, de fato, sentindo o aperto. Todd e Melanie também estão enfrentando dificuldades. Clary continuou. Aparentemente, você estava ajudando mais do que eles admitiam pro resto da família. Claro que estavam. Agora eles estão dizendo que você os abandonou sem motivo. A exigência da casa de campo sumiu. Acho que perceberam que não vai rolar. Estão só tentando pintar você como ingrata. Claro que estão, murmurei. Para ser justa, contei a todos exatamente o que aconteceu. A maioria concorda que eles estavam errados. Obrigada, Clary. De verdade, você é a única da família com quem ainda quero falar. Depois dessa ligação, algo curioso aconteceu. Meus outros parentes começaram a me procurar, um por um. Meu primo Derek, meu tio Phil, até minha avó, todos com a mesma mensagem. Seus pais sentem sua falta. Você não consegue resolver isso com eles? Respondi a todos da mesma forma. Quando eles se desculparem sinceramente e pararem de esperar que eu banque o estilo de vida deles, então a gente pode conversar sobre reconstruir nosso relacionamento. Nenhum deles retornou. Com o passar das semanas, que viraram meses, as tentativas de contato foram ficando cada vez mais raras. Minha família começou a perceber que, dessa vez, meus limites eram reais. Enquanto isso, algo inesperado acontecia. Eu estava descobrindo quem eu era sem o dreno constante das obrigações familiares. Com o dinheiro que comecei a economizar, reservei uma viagem de 2 semanas para Portugal, um destino que sempre sonhei conhecer, mas que nunca priorizei porque meu fundo de férias acabava indo para ajudar alguém da família. Também entrei em uma aula de cerâmica nas noites de quarta-feira, algo que eu sempre tive vontade de fazer, mas nunca encontrava tempo entre o trabalho e as demandas deles. Mais importante ainda, voltei a namorar, depois do meu divórcio com o Mark. Eu tinha me convencido de que estava melhor sozinha, mas a verdade é que eu estava ocupada demais cuidando dos outros para investir em mim mesma. Conheci o Alex na aula de cerâmica. Ele era terrível em fazer pote, sua primeira peça parecia uma bola de futebol murcha. Mas ele me fez rir. Depois da aula, me convidou para tomar um café. Preciso te avisar, disse ele, já sentados à mesa, eu não sou ruim só em cerâmica. Não, sou ruim em quase tudo relacionado à arte, mas continuo tentando coisas novas mesmo assim. Eu sorri. Admiro isso. Passei muitos anos sem tentar nada novo. Nosso café virou um jantar. O jantar virou caminhadas de fim de semana. Logo, estávamos nos vendo com frequência. Alex era diferente de qualquer pessoa com quem eu já tinha saído. Atencioso, independente, zero exigente. Nunca me pediu nada, só meu tempo e atenção. Uma noite, cerca de 3 meses depois de cortar contato com minha família, estávamos cozinhando juntos no meu apartamento quando meu celular tocou. Era um número desconhecido, mas atendi mesmo assim. Alô? Tessa, é a mamãe. Quase deixei o telefone cair. Ela devia ter usado o número de algum amigo para burlar os bloqueios. Não tenho nada para te dizer, falei, fria, já me preparando para desligar. Espera, ela implorou, com a voz embargada, por favor, só me escuta. A gente está passando por dificuldades, Tessa. As contas estão todas atrasadas. O remédio do seu pai aumentou de novo. A gente precisa da sua ajuda. Fechei os olhos. Senti a culpa me puxar como uma âncora. Por um momento, quase cedi. Mãe, eu passei anos ajudando vocês. Anos, em troca, vocês exigiram que eu comprasse uma casa. Depois, tentaram me humilhar quando eu disse não. Mas somos uma família. Ela insistiu, chorando. Família ajuda a família. Sim, ajuda, mas isso vale para os dois lados. Adeus, mãe. Desliguei e bloqueei o novo número. Alex me olhava, confuso.
Tudo bem? Perguntou. Respirei fundo. Era minha mãe. Estamos afastadas. Quer falar sobre isso? Me surpreendi ao dizer. Na verdade, quero, sim. Naquela noite, contei tudo a Alex. A chantagem da casa de campo. A emboscada no aniversário. Os anos de drenagem emocional e financeira. Ele ouviu tudo sem interromper. Seu rosto alternava entre incredulidade e compaixão. Eu nunca ouvi nada parecido, disse. Quando terminei, eles realmente achavam que você ia comprar uma casa para eles? E ainda queriam que eu fizesse uma hipoteca para isso, acrescentei, balançando a cabeça. Olhando para trás, consigo ver com clareza, eles estavam me usando há anos. Eu estava tão focada em ser uma boa filha, que não percebia. E se eles continuarem tentando entrar em contato com você? Alex perguntou. Suspirei, recostando no sofá. Continuo bloqueando. Acho que ainda não estou pronta para deixá-los voltar para minha vida. Talvez eu nunca esteja. Nas semanas seguintes, minha mãe tentou ligar de mais 3 números desconhecidos. Cada vez que atendia e percebia que era ela, desligava e bloqueava imediatamente. Meu pai mandou uma carta para o meu escritório. Nem abri e devolvi direto. Todd apareceu na minha aula de cerâmica uma noite. Deve ter me seguido até lá. Saí antes que ele conseguisse se aproximar. Cada tentativa só reforçava minha decisão. Você parece diferente, comentou Sandra durante nossa reunião de revisão mensal no trabalho. Mais focada, mais confiante. O que quer que você esteja fazendo na sua vida pessoal, está refletindo positivamente no seu trabalho. Ela tinha razão. Sem o estresse constante das demandas da minha família, eu estava florescendo. Minha equipe acabará de fechar 2 contas enormes, e eu estava sendo considerada para uma promoção à vice-presidência de marketing. Tomei algumas decisões difíceis, mas necessárias, confessei. Alguns limites já deveriam ter sido colocados há muito tempo. Continue assim, ela respondeu com um sorriso de aprovação. A equipe executiva está de olho. 6 meses depois de romper com minha família, levei o Alex para Portugal comigo. Foram 2 semanas gloriosas explorando cidades históricas, relaxando em praias incríveis e comendo maravilhas da culinária local. Não chequei meu e-mail do trabalho uma vez sequer. Não me preocupei com possíveis emergências da família. Eu estava ali, por inteiro. Presente. Vivendo a experiência. Enquanto caminhávamos juntos pela praia sob um céu cheio de estrelas, percebi uma coisa: eu estava feliz. Não apenas satisfeita momentaneamente, não apenas num bom dia. Feliz de verdade, profundamente, genuinamente. Eu havia me libertado da dinâmica tóxica que controlava minha vida adulta por tanto tempo. E ao fazer isso, finalmente comecei a descobrir quem eu realmente era. Quando voltamos para casa, uma ansiedade familiar começou a se insinuar. As tentativas de contato dos meus pais diminuíram, mas não cessaram por completo. Era como se eu estivesse sempre me preparando para a próxima emboscada, a próxima tentativa de chantagem emocional. Você devia conversar com alguém sobre isso, sugeriu Raquel, num brunch de domingo. Um terapeuta pode te ajudar a processar tudo isso. Seguir em frente. Eu fiquei hesitante no começo. Sempre me orgulhei de lidar com meus problemas sozinha. Mas Raquel insistiu como só ela sabe fazer e, por fim, marquei uma sessão com a terapeuta que ela indicou. A doutora Lavigne era uma mulher de uns 50 e poucos anos, com olhos gentis e um jeito prático que me deixou à vontade logo de cara. Na primeira sessão, acabei colocando tudo pra fora. Não só o episódio da casa de campo, mas anos de sensação de insuficiência. Anos tentando agradar, anos achando que nunca fazia o suficiente. Depois de me ouvir atentamente, ela disse com firmeza: "O que você está descrevendo é abuso financeiro." Eu franzi a testa. Ela continuou: "Sua família explorou você economicamente. E quando você deixou de atender às exigências cada vez mais absurdas, tentaram puni-la emocionalmente." Abuso financeiro, repeti devagar, deixando as palavras se assentarem. Abuso financeiro, repeti, surpresa com o termo. Eu achava que isso só acontecia em casamentos. Pode acontecer em qualquer relacionamento com uma dinâmica de poder desequilibrada, explicou a doutora Lavigne. No seu caso, eles exerciam poder emocional à ameaça de negar amor e aprovação para conseguir recursos financeiros de você. Enquanto ela falava, algo se encaixou dentro de mim. Eu não estava sendo egoísta ao me afastar, eu estava me protegendo de abusos.
Nos meses seguintes, a terapia me ajudou a processar a culpa, a raiva e tudo que estava preso há anos. Aprendi a reconhecer as táticas de manipulação que minha família usava e comecei a entender por que eu era tão vulnerável a elas. Mais importante ainda, compreendi que eu não era responsável pelo bem-estar financeiro deles. Eles eram adultos, responsáveis por suas próprias escolhas. Perto de completar um ano desde meu afastamento, recebi uma ligação da tia Clary. Ela contou que minha mãe havia largado o emprego no shopping. Meu pai consertou o velho Camry em vez de comprar um carro novo. Todd se mudou para um apartamento menor, e o marido da Melanie conseguiu um segundo emprego. Eles ainda falam mal de mim para todo mundo? Perguntei. Clary hesitou um pouco, mas menos do que antes. Acho que eles estão começando a perceber o quanto dependiam de você. Sua mãe até admitiu que talvez pedir a casa de campo tenha sido um pouco demais. Soltei um riso cético. Talvez, questionei. Não é um pedido de desculpas, ela reconheceu. Mas é o mais próximo que já ouvi vindo dela. Eu não respondi na hora. Apenas deixei a informação pairar. Conversei sobre isso com a doutora Lavigne na sessão seguinte. Você quer se reconectar com eles? Ela perguntou. Pensei com calma antes de responder. Ainda não. Talvez nunca, pelo menos não nos mesmos termos de antes. Se um dia eles realmente se desculparem, demonstrarem arrependimento e respeitarem meus limites, talvez eu considere um contato limitado. Mas nunca mais serei o caixa eletrônico da família. Isso soa como uma posição saudável, ela disse com um leve aceno de aprovação. Naquela noite, Alex e eu estávamos sentados na varanda, vendo as luzes da cidade se acenderem conforme o céu escurecia. Já estávamos juntos há quase 9 meses, e ele tinha começado a deixar algumas coisas no meu apartamento. Ainda não era uma mudança oficial, mas estávamos indo nessa direção. Minha família está tendo dificuldade para se adaptar sem meu apoio financeiro, comentei. Como você se sente em relação a isso? Ele perguntou. Tomei um gole de vinho, pensando. Justificada. Sinceramente. Eles me consideraram garantida por tanto tempo, agora estão aprendendo que ações têm consequências. E se um dia se desculparem e tentarem consertar as coisas, não sei. Não sei se conseguiria confiar de novo. Mas aprendi algo importante este ano. Não preciso decidir tudo agora. Posso me permitir sentir, observar com o tempo. Alex sorriu e apertou minha mão com carinho. Essa é a Tessa que eu conheço e amo, cuidando de si mesma primeiro. Ele disse isso de forma leve, mas as palavras ficaram ali no ar entre nós. Olhei para ele, sorrindo também, sentindo novamente aquela felicidade tranquila. Eu também te amo, sussurrei, olhando para o horizonte da cidade. Senti paz. Paz com as minhas decisões. Eu havia construído limites. Me protegi de quem me drenava. E ao fazer isso, abri espaço para o amor verdadeiro e para conexões genuínas. Minha conta bancária estava mais saudável, sim. Mas mais importante que isso, meu coração também estava.